Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, ouvintes! Hoje é quarta-feira, 2 de março de 2022 e está começando agora mais um episódio do podcast Ecológica. E no programa de hoje eu irei trazer uma atualização acerca da chuva que ocorreu na região metropolitana de Belo Horizonte na primeira semana de janeiro deste ano, no quadro Meio Ambiente em Pauta. Meio Ambiente em Pauta, um quadro do podcast Ecológica que traz as últimas da área ambiental. Hoje eu trago uma atualização sobre as chuvas de janeiro na região metropolitana de Belo Horizonte, que foi assunto do episódio 2 dessa temporada, em que apontei as possíveis causas para a ocorrência daquela chuva histórica. Inclusive, quem não ouviu ainda o segundo episódio dessa temporada, sugiro que ouça assim que terminar de ouvir esse episódio, ou se preferir, pause este e vá para o episódio anterior para ouvi-lo. Fique à vontade para fazer o que preferir. Mas, voltando ao assunto, antes de trazer a atualização para vocês, eu irei contextualizá-los primeiro acerca da situação, uma vez que no episódio 2 dessa temporada não mencionei os impactos das chuvas para as populações, e sim apenas apontei as possíveis causas para a mesma. Pois bem, então, a chuva histórica ela ocorreu na primeira quinzena de janeiro desse ano e atingiu vários municípios de Minas Gerais, deixando milhares de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Dentre os municípios mais afetados na bacia do Rio das Velhas, nós temos o município de Riacima, Raposos e os distritos de Honório Bicário e Macacos em Nova Lima. Dentro da bacia do Paropeba, os municípios mais afetados foram Betim, Brumadinho e São Joaquim de Bicas, sendo que, ao todo, foram mais de 300 municípios atingidos e afetados seriamente pelas fortes chuvas desse período. Mas, dentre os mais afetados nessas duas bacias, temos os aqui citados. E para vocês terem uma ideia dos estragos, eu irei trazer aqui agora algumas informações, uns dados, alguns números sobre um dos municípios afetados, o município de Raposos, É o município que eu escolhi para trazer essas informações, Até porque foi o município que foi mais divulgado pela mídia acerca dos estragos. Não foi o único a ter danos, mas foi o que teve mais cobertura por parte da mídia. Então, vou trazer esse município, tanto devido à cobertura, como também por ser um município que eu frequento bastante. É um município que eu tenho uma ligação com ele devido a questões pessoais de família, Tenho família no município. Então, em decorrência de ser um município que eu conheço, que tenho acesso e que teve bastante cobertura aí por parte da mídia em relação às informações e aos dados, e por ter saído de lá justamente um dia antes da ocorrência, porque eu estava passando as festividades de final de ano lá no município com a minha família, da cidade, e saí de lá um dia antes de toda a situação ocorrer. Então, vamos lá. Em Raposos, que possui cerca de 16 mil habitantes, 9 mil ficaram desabrigados e 2 mil desalojados. O município também ficou ilhado, com acesso às pontes da cidade bloqueado pelas águas da chuva, além de quedas de barreira na estrada, que também bloqueou, interditou o acesso também à cidade. Então, além das duas pontes terem ficado ilhadas, bloqueadas, coberta pelas águas, a estrada também de acesso ao município também teve quedas de barreira que impedia também o seu acesso. E assim que a água baixou, os trabalhos de limpeza foram iniciados. E em 30 dias aproximadamente de trabalho, cerca de 30 mil toneladas de lama foram retiradas do município. E o que me chamou a atenção na época foi, primeiro, o aspecto da lama, que eu vi através das imagens, dos vídeos circulado nas redes sociais e também nos noticiários.
Essa lama era uma lama escura, sabe? O aspecto dela me chamou muita atenção porque era uma lama escura, que apresentava uma textura peculiar, uma textura que, olhando assim, as imagens, os vídeos, né, à distância, aparentava ter uma textura fina, né, uma textura mais lisa, uma textura como se fosse de algo que já tinha sido trabalhado, né, uma textura também brilhante, você conseguia ver, não uma textura brilhante, né, um aspecto brilhante, né, tinha uma textura fina e um aspecto brilhante, você conseguia ver certos brilhos ali, né, uns pontos luminosos naquela lama. Né? Parecia uma lama cujas partículas constituintes eram muito fininhas, sabe? Eram partículas finas, porque geralmente quando uma terra, né, é encharcada, né, quando um solo é encharcado com água, formando um barro, você consegue perceber várias texturas diferentes naquele material que se forma, naquele barro, né? Tem uma textura mais grosseira, mais áspera, né? E não era o que se aparentava. A visão não era de algo realmente com várias partículas grosseiras, ásperas, não. Parecia, e com várias partículas, não. Parecia até uma coisa mais homogênea, né? Lisa, fina, como se tivesse sido trabalhada, né? Como se tivesse sido beneficiada, vamos por assim dizer. E com brilhos, né? Um aspecto que tinha brilho. E quando essa lama secava, ela ficava com uma aparência de cimento, ela se assemelhava muito a cimento, sabe? Ficando com um aspecto compacto. Você percebia pelos vídeos das pessoas, das máquinas trabalhando, retirando, você percebia uma dureza, naquele material, sabe? Uma força, não era um material facilmente retirado, coisa que um barro, quando ele seca, ele não fica rígido, ele fica até muito ele fica muito, como é que fala? Ele fica fácil de se quebrar, sabe? Ele fica muito friável, fácil de se partir, não precisa de tanto esforço para conseguir retirar porções de barro. E ali, aquela lama, depois de seca, percebia-se um esforço enorme para a retirada dela. Ela parecia bem dura, bem firme, coesa, compacta. Como eu disse, se assemelhando ao cimento em textura, em aspecto, em cor e em dureza, né, em estar compacto também. E segundo, né, a segunda coisa que me chamou a atenção nas imagens que circularam pelas redes sociais e também que eu vi nos noticiários foi o cenário que se viu após as águas baixarem. O cenário era devastador, era de destruição. Muito semelhante, inclusive, ao cenário de destruição do distrito de Bento Rodrigues. O distrito de Bento Rodrigues que foi devastado por rompimento de barragem, não por enchente. Porque o município de Raposos foi devastado pela inundação, né, pela enchente, né, o transbordamento do Rio das Velhas e de seus afluentes, né, o Rio da Prata, né, seu afluente Rio da Prata. Mas Bento Rodrigues não. O distrito de Bento Rodrigues ele foi devastado pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. Não foi por enchente. Mas as imagens que eu vi do município de Raposos me lembraram muito a devastação de Bento Rodrigues. Né? E não só de Raposos. As imagens de devastação de todos os municípios atingidos pela enchente, né, da bacia do Paraupeba e da bacia do Velhas, era de destruição e devastação semelhante a de Bento Rodrigues. Não foi só Raposos que teve um cenário em que as imagens se assemelhavam de Bento Rodrigues, não. Tanto Raposos como Riacima, o distrito de Honório Bicário, o distrito de Macacos, as partes que receberam água, as partes que foram inundadas, o cenário era um cenário de devastação semelhante à de Bento Rodrigues. Lembrando, como eu já falei aqui, que Bento Rodrigues foi por rompimento de barragem. Raposos, Riacima, Distrito de Honório Bicário, Brumadinho, que é da bacia do Paraupeba, São Joaquim de Bicas também, da Paraupeba. Esses municípios não foram por rompimento de barragem. O cenário de devastação muito semelhante foi provocado por enchente, embora a semelhança não foi
barragem, foi enchente. Mas isso me chamou atenção, né? Foram 2 fatos que me chamaram atenção. O aspecto da lama, que eu estava vendo através das imagens que circulavam pelas mídias e pelos noticiários, e essa questão do cenário em si, né? A própria visão da cidade, dos distritos, depois que as águas baixaram, né? Que era, como eu falei, um cenário muito semelhante ao de Bento Rodrigues. E, além desses 2 fatos, houve um terceiro fato também que me chamou atenção, mas esse fato foi um fato de terceiros, né? Foi relatos de terceiros, né? De moradores, de voluntários que estavam, né? Na região, que é sobre o odor da lama. A lama da enchente dessa vez tinha um odor. Em vários desses municípios que eu citei, moradores e voluntários relataram que a lama tinha um odor, e um odor muito forte, que, segundo eles, lembravam o odor de óleo. E, além disso, muitos também relataram que a água da enchente estava dando coceira dessa vez, né? E isso em vários desses municípios. Então, diante desses fatos, né, desses 2 fatos que eu observei e que me chamaram a atenção e até mesmo estranhei, somado com os relatos, né, dos moradores, dos voluntários e até mesmo de ativistas, ambientalistas que se deslocaram para essas regiões, né, para esses municípios da Bacia do Paraopeba e da Bacia do Velhas. Então, diante disso tudo, eu suspeitei da lama, né, e da sua origem, né? Suspeitei dessa lama e da origem dela, pois em nada se parecia com a lama de enchente, né? E não só a lama, até o próprio cenário que se formou nesses municípios depois que as águas baixaram. Não era cenário de enchente, porque esses municípios são municípios que sofrem praticamente quase que todo ano com esse tipo de situação, com as enchentes. Não desse porte, não dessa magnitude, mas já sofreram e sofrem com enchentes nesse período. E nunca que se viu um cenário como o que foi visto agora em 2022, né, em janeiro de 2022. E nunca que se viu a lama que se viu agora em janeiro de 2022, né, durante essas enchentes de janeiro de 2022. Né, o município de Raposo mesmo já teve 2 enchentes históricas, né, antes dessa de 2022. A de 97 e depois a de 2020. E a de 2020 tinha sido a pior enchente até então que o município havia sofrido. E com a água chegando ao teto de muitas casas que antes a água não chegava no 2º andar. Né? Então, assim, foi uma magnitude ainda maior do que a de 97. E mesmo assim, o cenário era de destruição, era devastador, mas não se assemelhava ao de Bento Rodrigues. E nem mesmo a lama que se formou, né, nessas enchentes de 2020 tinha o aspecto da lama da enchente de 2022. Né? Então, isso me chamou muita atenção. Eu comecei, então, a suspeitar dessa lama, né? Sendo que, como eu falei, essa lama suspeita não se restringiu ao município de Raposos. Não, sabe? Ela atingiu todos os municípios da Bacia do Velhas e do Paraopeba, né? Que foram afetados pelas chuvas aqui citados, né? Que acabaram recebendo, né? Sendo atingido por essa lama diferente, por assim dizer. E eu, né, tive essa suspeita, como eu acabei de falar, porém, na época, né, quando eu gravei o episódio 2, eu não trouxe essas minhas suspeitas para o tal episódio, né, que eu falei da chuva, apontando apenas as possíveis causas e tudo mais, por se tratar naquele momento apenas de suspeitas, né? Não havia nada oficialmente, cientificamente comprovado e confirmado. E meu intuito aqui no podcast é informar. É sempre trazer fatos, análises, reflexões, ensinamentos e questionamentos com embasamento científico, né? Que sejam válidos, que sejam verídicos. Então, por isso, eu me abstive de, naquele momento, levantar as minhas suspeitas, né? Trazer aqui para o podcast e levantar essas minhas suspeitas, porque seriam apenas suspeitas, né? Não teria nenhuma comprovação, não teria nada, e não teria intuito nenhum, né? Não teria nenhuma contribuição, nenhum valor, se era apenas suspeita.
Então, sendo assim, se hoje eu trouxe, né, tô trazendo aqui pro episódio as minhas suspeitas, é porque essa atualização que eu irei fazer e que é justamente o assunto desse episódio é uma atualização sobre essa questão. Ela perpassa sobre essa questão. Ela tem a ver, ela tem uma ligação com essas minhas suspeitas. Então, por isso é que hoje eu estou vindo aqui e estou dividindo, né? Estou compartilhando com vocês essas minhas suspeitas antes mesmo até de fazer a atualização. Porque eu poderia simplesmente vir aqui e fazer a atualização e pronto, né? Trazer as informações que eu já trouxe, né? Sobre os estragos, para vocês terem uma ideia, né? Sobre os estragos da chuva e depois, ao final, trazer a atualização e pronto. Mas, como houve essa suspeita da minha parte, que, como eu já falei, só não falei anteriormente por se tratar apenas de suspeita, não tinha nenhum embasamento, e aqui eu não falo sobre algo sem embasamento, eu só falo aquilo que tem embasamento, aquilo que é verídico, que tem comprovação, porque a intenção é informar, não desinformar, já chega, né, de tantas desinformações que a gente está tendo por aí no mundo. Então, quanto menos desinformação a gente tiver nesse momento, melhor. E a minha intenção aqui não é nunca e jamais será desinformar. Então, diante disso, eu, como eu já até expliquei anteriormente, eu não divulguei as suspeitas por conta desse cuidado que eu tenho. Mas agora, vendo que já tem algo aí, então trouxe, porque outra coisa também ao meu respeito é a questão da transparência. E o intuito também aqui do podcast é também ser transparente e trazer também assuntos e pontos para a gente refletir, né? Para que todos nós, né, vocês e eu também, juntos possamos refletir, possamos questionar as questões e quem sabe através das reflexões, dos questionamentos, mudar um pouco a nossa realidade, né? E melhorar o planeta para todos nós, né? E para gerações futuras. Mas enfim, voltando ao ponto, como eu tinha dito, eu fiz as observações a respeito daquela lama, né, sobre o aspecto daquela lama, achei muito diferente, né? E não fui a única. Os moradores das regiões afetadas também notaram, né, os aspectos peculiares dessa lama, né, daquela lama. E, como eu falei também aqui anteriormente, esses municípios que foram atingidos pelas enchentes em janeiro desse ano são municípios que, de certa forma, estão acostumados, né, com enchentes nesse período. Estou dizendo de certa forma acostumado porque ninguém se acostuma a eventos trágicos. Mas enchentes nesse período do ano é quase que uma rotina nesses municípios, né? Porque praticamente quase que todo ano, durante esse período, ocorre enchentes nessas localidades. Então, os moradores de lá já estão, assim, com conhecimento, né? Já conhece a lama que se forma depois da enchente, já sabe o aspecto que a lama fica, né? A cor, a textura, a aparência, o cheiro, o odor que ela fica após vir a enchente e as águas baixarem. Então, quando eles viram a lama dessa enchente, eles notaram a diferença, viram que não era a mesma lama das demais enchentes, viram que era uma lama diferente, né? Uma lama peculiar, tinha características, aspectos peculiares. E aí, esses moradores e também movimentos ambientais, né, ambientalistas, ao notarem esses aspectos peculiares dessa lama, eles fizeram denúncias, né, cobrando, exigindo uma investigação. E com isso, uma rede de pesquisadores independentes, juntamente com os próprios atingidos, né, os próprios moradores atingidos pelas enchentes, pela lama e tudo mais, e ambientalistas, todos eles se mobilizaram para coletar o material, né, para coletar a água superficial dos rios, para coletar uma parte do solo e também uma amostra, né, de lama. E eles então se mobilizaram para coletar esses materiais e para enviar esses mesmos materiais para serem analisados em laboratório de universidades. E essas amostras elas foram coletadas em Riacima, Raposos, no distrito de Honório Bicalho e Macacos, em Nova Lima, e no distrito de Piedade do Paraupeba, em Brumadinho, e em São Joaquim de Bicas, né, no município de São Joaquim de Bicas. E a coleta ocorreu
nos dias de 16, 17 e 28 de janeiro. E esse estudo ele foi dividido em duas fases. Nessa primeira fase do estudo, foram analisadas as águas coletadas, cujos resultados eu irei apresentar agora para vocês nesse episódio. E em uma fase posterior, será analisado também o solo vindo dessas enchentes, cujos resultados também serão apresentados aqui no podcast para vocês assim que os resultados saírem. Então, no episódio futuro aí, eu irei trazer para vocês esses resultados, assim que eles saírem, ok? Bom, vamos então agora aos resultados dessa primeira fase dos estudos, né, que é das águas coletadas. E os resultados dessa primeira fase do estudo revelaram que foram encontrados elementos químicos como arsênio, ferro, manganês, estanho, zinco e chumbo nas águas dos rios da Bacia do Velhas e do Paraopeba nos trechos em que as amostras foram coletadas, sendo que ferro, manganês e estanho estão presentes em todas as amostras, enquanto que arsênio, chumbo e zinco em parte delas. Os resultados revelam que arsênio, ferro, manganês e chumbo estavam acima dos valores máximos permitidos nas legislações vigentes para a qualidade de água. Esses elementos eles são comuns em rejeitos de beneficiamento do minério e, quando em excesso, eles podem causar dano à saúde, danos à saúde. A suspeita dos especialistas do estudo é que, devido ao fato dos rios em que os tais elementos foram encontrados em níveis altos estarem próximos à mineradora, o material possa estar sendo despejado nos rios por negligência das empresas. Ainda de acordo com os resultados, as maiores concentrações de arsênio e de manganês foram verificadas nas amostras das águas recolhidas próximas à barragem da mineradora Valorec, que fica localizada na BR-040 em Nova Lima, e na estrutura da empresa no Córrego das Taquaras, que fica localizada no distrito de Macacos, ambas na região metropolitana de Belo Horizonte. E para quem não sabe ou não se lembra, no sábado, dia 8 de janeiro, houve o transbordamento do dique Lisa, estrutura pertencente à mina de Pau Branco, da empresa Valorec. O transbordamento ele aconteceu durante a forte chuva que atingia a região, depois que uma pilha de estéreo se desprendeu e caiu sobre o dique. Na ocasião, a empresa alegou que o fato foi uma consequência das fortes chuvas que atingiam a região. No entanto, para os especialistas e ambientalistas, houve uma liberação de rejeitos e até mesmo de parte de estrutura da barragem da mineradora. Entretanto, esse não foi o único caso de transbordamento que tivemos na época de mineradora. Outras mineradoras também tiveram problemas de transbordamento. Então, para os especialistas e ambientalistas, a liberação de rejeito e até mesmo de parte de estrutura da barragem não se limitou apenas no caso da Valorec. Para eles, outras mineradoras também sofreram com essa liberação de rejeito e até mesmo de parte de suas estruturas de barragem durante as fortes chuvas que atingiu a região em janeiro. E, segundo os especialistas e ambientalistas, essa liberação ocorreu devido a uma falta de cuidado adequado com o material. Entretanto, apesar do que apontam os especialistas, a Valorec, sobre os resultados do estudo, afirmou que não utiliza nenhum produto químico durante o seu processo de mineração e que abandonou as barragens de rejeito em 2015. Também foi encontrada grande concentração de manganês no Córrego das Taquaras, em Macacos. Já as maiores concentrações de ferro e de chumbo foram encontradas nas amostras de água do rio Paraopeba, localizado na cidade de São Joaquim de Bicas, próxima à mineradora da Vale. Nessa região vive uma tribo indígena que já fez diversos protestos cobrando providências da mineradora e das autoridades locais. Então, estes foram os resultados das análises das amostras de água coletadas nas bacias do Velhas e do Paraopeba, o resultado da primeira fase do estudo. E esses resultados, eles evidenciam que há elementos tóxicos em trechos de cursos d'água dessas bacias. Alguns desses elementos, inclusive, acima até do permitido, em concentração acima do permitido, pelos órgãos e pela legislação vigente. E isso, por sua vez, essa alta concentração, acima até dos valores permitidos, isso mostra, evidencia uma negligência por parte das mineradoras, ao não fazer monitoramento de suas estruturas e dos efeitos das fortes chuvas sobre elas, sobre suas estruturas. Então,
o resultado desses estudos, além de mostrar que há trechos com elementos tóxicos em concentração significativa, até acima do permitido, evidencia também uma certa negligência por parte das mineradoras ao não realizar monitoramento de suas estruturas e dos efeitos que as fortes chuvas podem causar a elas. Além também de se mostrarem despreparadas para o contexto de mudanças climáticas, pois muitas mineradoras alegaram que os transtornos causados pelos transbordamentos de suas estruturas foram incidentes em decorrência da chuva, ou seja, elas apontaram a chuva como a responsável pelos transtornos, sob a justificativa das chuvas em questão terem sido um evento extremo, devido ao seu volume e intensidade. Acontece que mesmo a chuva de janeiro sendo um evento extremo, em decorrência das mudanças climáticas, as mineradoras já eram para estarem preparadas para tal evento. Já era para as mineradoras estarem preparadas para um evento extremo da magnitude e intensidade igual ou superior à das chuvas registradas em janeiro. Pois são empresas que negociam no mercado internacional, onde as questões ambientais são muito importantes e consistem em um fator de tomada de decisão. E o combate e adequação às mudanças climáticas se faz presente, sendo inclusive a principal pauta dessa temática. Ou seja, essas mineradoras, elas importam e exportam os produtos de um mercado e para um mercado internacional que está muito preocupado com a questão ambiental e que, portanto, só negocia, só compra e vende se a empresa em questão, que está negociando com eles, tem uma agenda ambiental. E se essa agenda ambiental está sendo cumprida e se está dentro do contexto de mudanças climáticas. Contexto tanto de combate às mudanças climáticas, freando as emissões, como também, contribuindo para a redução do aquecimento global, como também no contexto de mudanças climáticas, atuando dentro da adequação, dentro de medidas, de propostas para se adequarem, já que eventos extremos se tornarão frequentes, farão parte da nossa realidade, Então, assim, era de se esperar, porque o mercado, o mercado internacional com quem essas empresas negociam, eles só negociam com empresas que têm uma agenda ambiental e que essa agenda esteja sendo cumprida e esteja dentro do contexto das mudanças climáticas. Além também de que muitas das mineradoras de capital aberto estão caminhando para se tornarem reconhecidas como investimento ESG. Aí, nesse quesito, a agenda ambiental e adequado dentro do contexto de mudanças climáticas, de combate e de adequação, é obrigatória. É um quesito obrigatório, praticamente um pré-requisito, um requisito para a entrada no mundo dos investimentos de ESG. E outras estão buscando a adoção e o cumprimento dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, seja para atender os requisitos para investimento ESG, para se tornar um investimento ESG, ou seja para se tornar mais atraente nas negociações internacionais, o que dá no mesmo, porque a agenda ambiental e dentro do contexto de mudanças climáticas, para o combate e para a adequação, ainda se faz presente. Então, assim, não tem desculpa. Não importa onde a mineradora se enquadra, se é como caminhando para se tornar investimento ESG, se é buscando a adoção e cumprimento dos ODS para se tornar mais atraente para o mercado, ou até mesmo para se tornar um investimento ESG, ou se simplesmente está sem adotar os ODS, sem cumprir ODS, está sem querer entrar no investimento ESG, mas se opera dentro do mercado internacional, se negocia no mercado internacional, ela precisa sim de ter uma agenda ambiental. Essa agenda precisa de ser cumprida e ela precisa de estar adequada, contextualizada às mudanças climáticas. Contextualizada no âmbito de mudanças climáticas, tanto para o combate quanto para a adequação. Portanto, diante desse contexto, era e é de se esperar que as mineradoras já estivessem preparadas para eventos extremos. Eventos extremos como o que a gente viu agora, ou pior, E preparadas de forma que esses eventos extremos, independente da sua magnitude, independente da sua intensidade, não comprometam a integridade e a segurança de suas estruturas e das populações dos entornos. E se não estamos vendo isso,
Se não estamos vendo esse preparo, não é por falta de conhecimento acerca do preparo e de sua importância, já que o mercado em que elas atuam, que elas operam, negociando, comprando e vendendo, mostra e cobra isso claramente. Então, se a gente não está vendo isso, é sim por negligência. Então, não é por falta de conhecimento, mas sim por negligência e talvez uma falta de fiscalização por parte dos órgãos municipais, estaduais e federais competentes. É isso, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast sobre o meio ambiente, o Ecológica. Eu agradeço a vocês por terem ouvido, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Espero vocês lá. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.